Bom, bora falar de Campo Bola, né? Bora falar de São Paulo Futebol Clube, contratações para Cotia. Eu publiquei no fim de semana, na sexta-feira, 2 contratações do São Paulo e hoje tivemos uma terceira, né? O São Paulo reforçando, então, o Sub-20 em ordem, então. Né? O São Paulo contratou Marvin Ávila, atacante, 17 anos, estava no Antigua GFC da Guatemala. Ele esteve muito próximo já de reforçar o Grêmio, né? Mas o São Paulo conseguiu fechar esse negócio, portanto, 80% dos seus direitos ser ao tricolor paulista. Em breve será anunciado, então, Marvin Ávila, contratação para o Sub-20 do São Paulo. E aí, no mesmo dia, o São Paulo também fechou com mais um atacante, esse meio atacante, né? Ponta, assim como o Marvin, né? Que cai pela ponta também, que é este aí que está na tela, portanto, Ridwan Mohamed, né? Ridwan Mohamed, meio atacante, 17 anos, ele estava no Young African Promises, que é um projeto, né? Que clubes brasileiros também captam jogadores. Foi assim que veio, por exemplo, o King Faisal para o São Paulo, que jogou a Copinha, foi destaque e foi depois negociado com a Grécia, né? Com um clube da Grécia. Mas o Ridwan Mohamed veio de Gana, passe dele comprado pelo São Paulo, mais 30% de opção de compra em caso de cumprimento de metas. Ele estava na mira do Real Betis da Espanha. 2 jogadores que foram identificados pelo departamento de scout de Cotia e as partes envolvidas optaram por não revelar os valores das negociações. Fica então essa informação dos 2 que foram contratados aí na sexta-feira. Hoje, o São Paulo fechou uma outra contratação para a base, que também está sendo negociada, e essa vem do Náutico, Dudu, o meia Dudu, então contratado para o Sub-20 do São Paulo, ele que tem 16 anos, vai fazer 17 em breve, estava no Náutico, então, portanto, o São Paulo comprou 80% dele por R$800 mil, e ele, inclusive, eu até lembrava um pouco da história por cima, né, que era comentado isso internamente no estádio depois do jogo por colegas da imprensa de Pernambuco, fez a sua estreia no profissional do Náutico contra o São Paulo, naquela derrota por 2-1 na Copa do Brasil, né? Jogo do Morumbi, aí o São Paulo venceu por 2-1, depois classificou nos aflitos, e ele, com 16 anos, fez a sua estreia pelo Náutico naquela partida, contratado pelo São Paulo. Mais 3 contratações aí, então, para o Sub-20. São Paulo vem contratando, é um método, né, que São Paulo vem tendo aí nos últimos anos, contratar esses semi-prontos, como eles chamam, definem, e também, né, voltando para os outros 2 jogadores, o Dudu ainda é um movimento, entre aspas, mais comum, né? Jogador brasileiro, jogou contra o São Paulo, tal, enxergam que é um jogador interessante, de repente contratado. Os outros 2 fazem parte desse trabalho de scout que já trouxe outros jogadores que não vingaram, né, do continente africano, de outros países, entre aspas, alternativos. Agora chega um atacante da Guatemala e um ponta que estava aí então na África, né? Um ponta ganês, mais um ganês aí para o São Paulo. Raí, queria o seu comentário a respeito das movimentações. O que você pensa em relação, não aos jogadores, né? Porque é difícil você ter uma análise. Pô, ninguém aqui do chat acho que tem uma opinião pronta sobre o Marvin Ávila, o Ridwan Mohamed, né? E sobre o Dudu do Náutico também é difícil ter uma opinião formada, muito novo. Mas sobre o método de contratação, você concorda com a forma que hoje São Paulo vai ao mercado para reforçar a sua base, Raí Monteiro? Eu confesso não ser um grande conhecedor do futebol de base, sub-20, coisas do tipo, né? Tem muita gente que é bem mais qualificada que eu para falar sobre isso, né? Eu acompanho muito futebol, não consigo acompanhar o de base também. Eu acho interessante você buscar, e aí eu estou falando da teoria, não especificamente do São Paulo, né? Mas do conceito da ideia. Eu acho interessante você buscar jogadores no continente africano. Eu de verdade acho que há um preconceito no Brasil, um preconceito meio burro, totalmente burro, né? Bobo, sei lá. É burro. Burro acho que é uma boa definição, né? Que a gente vive aqui sempre em busca de jogadores, do jogador europeu, né? Jogador com carimbo europeu. Cara que vem da Espanha, da Inglaterra, da Itália, de Portugal, enfim. Que jogou na Europa, que construiu uma trajetória na Europa. E a gente, de verdade, olha muito pouco para o continente africano, né? A gente viu, por exemplo, hoje é terça-feira, há 2 dias, domingo à noite, a seleção de Marrocos ganhando a Copa do Mundo Sub-20 contra a seleção da Argentina.
Na última Copa do Mundo, Marrocos foi quarta colocada, né? Há um crescimento muito grande no futebol africano nos últimos anos. A seleção de Marrocos é um exemplo, com vários bons jogadores espalhados aí pelo continente europeu. Senegal também, que recentemente ganhou a Copa Africana de Nações, a própria seleção egípcia também. Então, há um crescimento no futebol africano muito grande. Há muita qualidade lá, né? Como dizem, o pé de obra lá é muito bom. E acho que nós aqui da América do Sul, de forma geral, olhamos muito pouco para o continente africano na busca por jogadores que podem ser importantes, úteis, mais vezes utilizados. Então, mais do que uma opinião sobre esse modelo especificamente, eu vejo que no futebol, de uma forma geral, né, no futebol brasileiro, de uma forma geral, se olha muito pouco para esses centros que poderiam nos abastecer com bons jogadores pelo poder de compra, né, capacidade de compra hoje que o Brasil tem. Eu acho, isso é um mais achismo assim, do que uma opinião fundamentada exatamente em dados, mas eu tenho a sensação de que o Brasil hoje ele tem um poder de compra inferior apenas à grande Europa, obviamente, pela moeda, pela força da moeda, e talvez ao Oriente Médio aí, né, o famoso mundo árabe, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, esses lugares que pagam muito bem, não captam os melhores jogadores pelo nível competitivo, mas conseguem oferecer salários muito bons. Me parece que o Brasil hoje está atrás só desses países, né? Se a gente olhar para o continente americano, não só América do Sul, mas Central, América do Norte, lá para cima, o Brasil está bem à frente de todos. Talvez o México rivalize um pouco, né? O México tem investimento grande no futebol, de grandes empresas. Então nos últimos anos, você tem visto grandes jogadores indo jogar no México. Essa última janela, por exemplo, já na anterior, o Sérgio Ramos foi para o Monterrey, o Martial está jogando lá, acho que no Monterrey também. O Sam Maximan, que foi um jogador que teve uma passagem muito boa no Newcastle, foi para a Arábia Saudita, hoje joga no futebol mexicano, joga até no time do Jardine, no América do México. Então, me parece que nas Américas, né, o México seja o lugar que consiga competir com o Brasil, mas o Brasil ainda tem, me parece, um chamariz maior aí do que o futebol mexicano, embora a gente tenha visto algumas estrelas europeias nos últimos anos indo para lá. Essa fila foi puxada pelo Gignac, né, no Tigres, está inclusive jogando até hoje o Gignac lá no Tigres. Então o Brasil já consegue ser hegemônico aqui nesse pedaço, né? Não vai conseguir brigar com a Europa, mas brigar com a Europa por jogadores africanos, me parece que o Brasil teria sim condição. E acho que fazer um bom trabalho de captação pode ser importante para lá na frente você ter esses talentos, explorar mais esse mercado. Eu sinceramente acho que esse é um mercado que o futebol brasileiro, pelo dinheiro, a capacidade que tem, olha as cifras que o Brasil tem movimentado nos últimos anos, eu acho que é um mercado que o Brasil poderia explorar muito mais o africano do que o que vem explorando nos últimos anos, Gabi. Exatamente, concordo com você. Tá aí então contratações para a base do São Paulo, a gente espera que vinguem, né? A gente teve também Didier Nazareno, né, que foi contratado aí nos últimos 18, esse um ponta que veio do Emelec, né? Então essas movimentações vão ganhando o seu espaço, de certa forma, no São Paulo, e a gente espera que eles consigam ajudar aí em breve o tricolor paulista.